Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer para si mesmas. Uma pergunta silenciosa. Uma pergunta que aparece durante a madrugada, quando ninguém está olhando. A pergunta é: será que eu sou bom o bastante? Talvez você nunca tenha falado isso para ninguém. Talvez você sorria durante o dia. Talvez você trabalhe, talvez cuide da sua família, talvez cumpra suas responsabilidades, mas dentro de você existe uma batalha contra a sensação de não ser suficiente. Você olha para outras pessoas e pensa que elas são mais inteligentes, mais fortes, mais bonitas, mais talentosas, mais preparadas, e aos poucos você começa a diminuir o próprio valor, começa a acreditar que nasceu para viver uma vida menor do que aquela que sonhou, começa a acreditar que seus erros definem quem você é, começa a acreditar que seus fracassos contam a sua história. Mas hoje eu preciso que você pare por alguns minutos e escute com atenção. Porque existe uma verdade que pode mudar sua vida. Seu valor não diminui porque você fracassou. Seu valor não diminui porque alguém não acreditou em você. Seu valor não diminui porque você foi rejeitado. Seu valor não diminui porque a vida ficou difícil. O valor de uma pessoa não é definido pelas circunstâncias. É definido pelaquilo que ela carrega dentro de si. E dentro de você existe muito mais força do que imagina. Pense em todas as vezes que você caiu. Agora pense em todas as vezes que levantou. Pense em todas as noites difíceis, em todas as lágrimas escondidas, em todos os momentos em que você acreditou que não conseguiria continuar, e mesmo assim continuou. Isso não é fraqueza, isso é coragem, isso é resistência, isso é grandeza. O problema é que você se acostumou a olhar para suas feridas e esqueceu de olhar para suas vitórias. Você se tornou especialista em enxergar seus defeitos, mas ignorou suas qualidades. Você lembra dos erros com facilidade, mas esquece rapidamente tudo aquilo que já superou. E assim nasceu a insegurança. Não porque você seja incapaz, mas porque passou tempo demais ouvindo as vozes erradas. As vozes que disseram que você não conseguiria. As vozes que duvidaram de você. As vozes que fizeram você acreditar que precisava ser perfeito para merecer respeito. Mas ninguém é perfeito. Ninguém. A diferença é que algumas pessoas aprenderam a continuar mesmo imperfeitas. Aprenderam a acreditar em si mesmas, mesmo quando ainda estavam em construção. E é exatamente isso que você precisa fazer. Porque autoestima não é olhar no espelho e achar que é melhor do que os outros. Autoestima é olhar para si mesmo e reconhecer que possui valor. É entender que você merece respeito, que merece crescer, que merece sonhar, que merece recomeçar, que merece ser feliz. E existe algo ainda mais importante: a fé. Porque haverá momentos em que você não conseguirá acreditar em si mesmo, mas precisará acreditar em algo maior. Precisará acreditar que sua vida tem propósito, que sua história tem significado, que existe um caminho mesmo quando você não consegue enxergá-lo. A fé não elimina as dificuldades, mas dá força para atravessá-las. A fé não remove as montanhas, mas ajuda você a continuar subindo. Talvez você esteja vivendo uma fase difícil agora. Talvez esteja cansado. Talvez esteja decepcionado consigo mesmo. Talvez esteja pensando em desistir de algum sonho. Mas escute isso com toda a atenção. Você não chegou até aqui para parar agora. Existe uma versão sua esperando para nascer. Uma versão mais forte, mais confiante, mais madura, mais consciente do próprio valor. Mas essa versão só aparecerá quando você decidir parar de lutar contra si mesmo. Pare de se comparar. Pare de diminuir suas conquistas. Pare de se punir pelo passado. Pare de acreditar que seus fracassos são sua identidade. Você é muito maior do que os seus erros, muito maior do que seus medos, muito maior do que suas inseguranças. E o dia em que você realmente entender isso, sua vida começará a mudar. Porque ninguém pode impedir uma pessoa que finalmente descobriu o próprio valor. Guarde esta frase para sempre. Você não precisa se tornar outra pessoa para ser digno de amor, respeito e sucesso. Você apenas precisa enxergar o valor que sempre existiu dentro de você. O mundo muda quando você descobre que nunca foi pequeno. Apenas passou tempo demais acreditando nisso. Se esta mensagem encontrou você no momento certo,
Talvez não tenha sido por acaso, talvez alguém também esteja precisando ouvir exatamente estas palavras. Agora, por isso, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com uma pessoa que precisa redescobrir o próprio valor. E se você acredita que nasceu para algo maior do que seus medos, escreva nos comentários: eu reconheço o meu valor. Inscreva-se no canal Motivação em Palavras e caminhe conosco nessa jornada de fé, crescimento e transformação. Lembre-se, todos os dias o mundo tentará dizer quem você é, mas a sua missão é nunca esquecer quem você pode se tornar. Nos vemos no próximo vídeo.